meta, tá? Bom, então dito tudo isso, né, vamos agora, por que que eu preciso ter uma reserva de emergência? Vamos entender um pouquinho, né, a real necessidade, por que que a gente precisa ter, aonde que eu devo colocar, como que eu devo escolher, qual que é o valor que eu devo escolher, tá? Então vamos ver o que que tá por trás de tudo isso. Então, conversando aqui, eventualidades, gente, acontece, a gente estar vivo, a gente está vivo e vulnerável, suscetível a qualquer coisa. Pode ser uma coisa só com você, pode ser uma coisa local, pode ser uma coisa regional, pode ser uma coisa endêmica. A gente viveu ao longo desses últimos anos vários exemplos disso. Por exemplo, a pandemia foi endêmica, foi no mundo inteiro. Se for uma guerra, pode atingir vários outros países. Se for um desastre ambiental, como aconteceu no sul, é um local. Se for uma doença na sua família, é você. Então, assim, eventualidades acontecem a todo momento, tá? Pode ter algum familiar que fica doente, pode ter o falecimento da maior provedor da sua família, pode ter um acidente em que alguém fica impossibilitado de ter movimentação, tem que adequar toda a casa. Pode ser qualquer coisa, gente. A gente está vivo. Eu sei que é muito ruim ficar pensando nisso e algumas pessoas ficam até meio ansiosas. Ai, que horror, não sei o que lá. Mas, gente, a gente precisa ter clareza e ter poder de decisão no momento em que isso não está acontecendo. Então, hoje não está acontecendo isso com vocês, então vamos tomar boas decisões com calma. É sobre isso a construção também, tá? E são coisas que a gente não pode controlar, tá? Pode acontecer a qualquer momento conosco. Então a gente precisa estar preparado para quando que isso aconteça, tá? A gente não quer que isso aconteça, a gente não quer utilizar, mas se acontecer, a gente está preparado. Eu acho que então esse é um dos principais porquês ter a reserva de emergência, tá? O outro ponto é que, assim, reforçando, a gente fica extremamente vulnerável quando a gente está passando por algum problema, principalmente se tiver algum familiar doente. Nossa, isso acaba com a gente, isso é muito triste, assim, exige muito das nossas emoções, do nosso físico, do nosso emocional. Então a gente fica muito vulnerável. E ficando mais vulnerável emocionalmente, a gente fica muito menos racional com relação ao dinheiro. E aí o que acontece? É onde a gente pode entrar em dívidas absurdas, negociar com agiotas, coisas assim que em um momento totalmente racional você não faria, mas quando está em risco a vida do seu filho, quando está em risco a vida dos seus pais, quando está em risco alguma coisa, a gente não pensa. É aí que a gente vai entrando em várias dívidas, em vários empréstimos, cai na mão de agiotas, e isso pode nos levar à ruína, tá? Então a gente precisa estar preparado para esses momentos, para a gente não tomar decisões financeiras em momentos que estamos abalados emocionalmente, tá bom? E vamos controlar o que a gente tem controle, né? Hoje, com planejamento, com saúde, com emocional, vamos tomar boas decisões financeiras. Então, a reserva de emergência, ela vai funcionar como um airbag, né? Ela vai te proteger caso você precise. Então, assim, o airbag, você utiliza o airbag do seu carro a todo momento? Você quer utilizar o airbag do seu carro a todo momento? Não, você não quer que ele exista, assim, no dia a dia, mas você quer ter a segurança que ele está lá caso um acidente aconteça. A reserva de emergência é justamente igual a um airbag. Você não vai ficar acionando ela a todo momento, mas caso tenha algum problema, você tem a segurança de estar lá para te proteger, tá? Então lembra, a reserva de emergência é como se fosse um airbag de um carro. Você não quer ficar acionando ele a todo momento, mas caso aconteça algum problema, algum acidente, ele é acionado automaticamente e você não vai se colocar à ruína, tá bom? Bom, e outro ponto é, ele é o primeiro degrau dos seus investimentos, tá? Então você está construindo a sua carteira de investimento, a sua carteira de aposentadoria, da sua liberdade financeira. Ele simplesmente, ele é o seu primeiro degrau, ele é o degrau da segurança. Você pode ver todas as pessoas que investem, grandes investidores, até eles possuem essa reserva, devido ao grau de importância dela. A gente não pode ignorar que essas coisas podem acontecer com a gente. Então a gente
precisa ter como primeiro degrau da nossa carteira de investimento algo, essa reserva de valor, essa reserva de dinheiro que a gente não pretende utilizar, tá? E é um dinheiro que você vai investir e que você nunca pretende utilizar. É como se fosse um seguro mesmo, sabe? Igual um seguro de carro. O seguro de carro você aciona toda hora? Você quer acionar toda hora? Não, você não quer. O que que você quer? Você quer só eh, adquirir para ter a segurança, mas você não quer ter o problema de utilizar a reserva o seguro de carro quando bater um carro. Você não quer ficar usando ela, mas se bater o carro, você tem lá para te ajudar, para te auxiliar, tá bom? Então, reserva de emergência funciona como se fosse um seguro e você não quer utilizar, tá? E começar uma carteira de investimento sem reserva te traz a ruína, né? Só investir, por exemplo, em ações, no momento em que você precisar liquidar elas, pode estar em baixa e você poderá perder grande parte do seu patrimônio, tá? Então, reenfatizando, a gente precisa ter a reserva e precisa ter reserva em locais adequados. Não coloque em ações, não coloque em locais que podem te prejudicar no momento que você precisa utilizar, tá? E quais são as características da reserva de emergência, tá? Então, ela tem três características, que é ter liquidez e baixo risco, tá? Isso daqui é o básico. Elas precisam ter liquidez. Como assim liquidez? Eu preciso ter acesso a ela no momento que eu vou precisar, né? No momento que acontecer algum acidente e tudo mais. Eu preciso ter acesso a esses investimentos. Se eu coloco num lugar que não tem liquidez, como eu dei o exemplo de fundos ou de rendas fixas com vencimentos muito depois e tudo mais, vocês, quando precisarem, ou vocês vão tirar um dinheiro muito baixo, porque pode ter variação de marcação ao mercado, ou pode demorar muito para você ter acesso ao dinheiro, tá? Então precisa ter liquidez. Baixo risco, justamente, a gente não sabe quando que vai acontecer o risco. Então a gente não quer colocar em ativos que tenham alta volatilidade, como ações, por exemplo, tá? Consequentemente, o terceiro ponto é que elas acabam tendo menos rendimentos, mas a gente está agora no Brasil de juros altos, então mesmo com sendo baixo rendimento, pelo fato dos nossos juros estar muito alto, o que não é bom para o país, mas é bom para quem sabe investir, pelo fato de estar com juros altos, ainda está pagando bem, tá bom? E um ponto que é importantíssimo aqui da reserva é justamente esse daqui, ó. A reserva, você não pode ter o foco como enriquecimento, tá? A reserva, ela o ponto dela é para você, é como se fosse um alicerce seguro, tá? É para você poder, imagina que você está construindo uma casa e você quer ter alicerces fortes para a casa não cair, para não ter nenhum problema. Então é como se fosse uma fundação bem feita. Então você quer deixar em um lugar assim tranquilo, mas não é o intuito de te enriquecer. Tá? Você não pode ter os olhos para enriquecimento com a reserva, é proteção. Mas também ela não precisa ser um negócio que não renda acima do CDI. Então você pode colocar ela em locais que rendam acima da poupança, tá? Ela não precisa deixar, você não precisa deixar a sua reserva de emergência em poupança. Quando você deixa em poupança, você pode não, você está perdendo dinheiro, você pode estar colocando em locais que rendam muito mais e tenham características muito semelhantes à poupança. Infelizmente, ainda o Brasil deixa muito dinheiro em poupança porque é o que eles estão acostumados. A maioria está acostumado com poupança, tá? Então, como que eu calculo a reserva de emergência? Lembra que eu falei para vocês que a reserva de emergência, ela é muito pessoal, ela não é a mesma sua, do seu vizinho, do seu amigo, do seu tio. Ela é pessoal. E por que que ela é pessoal? Porque tem a ver com o seu custo de vida. Então, como que você calcula? Um
Um valor, assim, que eu considero conservador e tranquilo é você utilizar o seu custo de vida e multiplicar por 12, né, que equivale a 1 ano do seu custo de vida, tá. A gente passou recentemente, né, pela questão da pandemia e tudo mais, e muitas pessoas naquela época colocavam reserva de emergências, por exemplo, 3 meses, 6 meses, e olha quanto tempo que a pandemia durou. Tá? Então, na minha visão, um tempo bom, tranquilo, assim, para dar tempo de você se reconstruir se você perder um emprego, de reestruturar, de buscar novas ajudas e tudo mais, eu acredito que 12 meses do seu custo de vida seja um valor apropriado, tá? E qual que é o local que vocês devem colocar, que é uma sugestão de colocar a sua reserva de emergência. Eu trouxe aqui dois pontos que são importantes. Lembra que eu falei da qualidade para vocês não colocarem em qualquer lugar só porque está pagando muito caro, para a gente entender a qualidade da instituição financeira que está emitindo esses títulos ou essa renda fixa. Então, eu trouxe aqui dois dos melhores exemplos, que é justamente o Tesouro Selic, que você coloca o seu dinheiro da sua reserva rendendo 100% do CDI, então ele está acompanhando a taxa de juros e você está simplesmente colocando o dinheiro investido no Brasil. Então, em títulos públicos federais, que é um dos locais mais seguros. Então, a gente está falando de alicerce, a gente está falando de segurança, a gente precisa colocar em um lugar que é seguro, que não corra o risco de quando a gente precisar não ter, tá? Então o Tesouro, ele é considerado um dos locais mais seguros para a gente colocar o Tesouro Selic, tá, gente? Não outros tesouros têm outras formas de funcionamento, e aí não é ideal. O ideal é o Tesouro Selic, porque ele tem aquelas características de 100% de liquidez imediata, né? Tem baixo risco e tudo mais, tá? Outro exemplo interessante são os CDBs de liquidez 100% liquidez diária 100% do CDI, tá? Então precisa ter isso, tá? Precisa ter liquidez diária, então não pode ser com vencimento em 2029, com vencimento em 2031, tem que ser liquidez diária para vocês poderem ter acesso e no mínimo rendendo 100% do CDI, tá? Porque aí ele vai acompanhar minimamente a taxa de juros. Então, verificar o grau de qualidade da instituição financeira que será investido. Outro ponto, assim, para facilitar, busque grandes bancos, assim, bancos que são mais consolidados, que já existem há muitos anos e que emitem esses tipos de CDBs. Hoje a gente tem uma oferta muito grande de contas de pagamento, de instituições financeiras que emitem CDBs ou RDBs pagando até mais do que 100% do CDI. Na minha visão, por ser um local que a gente precisa buscar segurança, eu acredito que seja melhor colocar em grandes bancos, em bancos conhecidos, em bancos consolidados, em bancos que existem há mais anos. Eles já estão provados pelos tempos. Essas instituições financeiras novas que emitem muitas coisas com valores muito altos, a gente não sabe qual que é o quanto que ele vai aguentar ao longo dos anos. A gente não tem um histórico muito grande. Elas são recém-nascidas. Então, eu não apostaria o meu patrimônio de uma reserva de emergência em um local que não foi provado ainda pelo tempo, tá bom? Então, uma dica aqui é buscar grandes bancos consolidados que oferecem esse CDB com 100% do CDI.